Olá, nós, nesse bloco, estaremos resolvendo novas questões de matemática que caíram em provas de concurso direcionadas para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, e essas provas foram provas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. No bloco anterior, nós resolvemos uma prova de 2015 e ficou uma questão, né? A gente deixou de colocar uma questão e naquele bloco nós comentamos que faríamos a seguir. A questão foi a questão 29, prova dos anos iniciais, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, ano de 2015. A secretária de uma escola deve arquivar N documentos de matrícula dos alunos do ano de 2015. Ela tem à sua disposição dois tipos de pasta. Então, existe uma pasta, né? Aqui. Existe uma outra pasta, que ele chama tipo 1 e tipo 2. As pastas do tipo 1, elas comportam 36 documentos cada. E as pastas do tipo 2 comportam 60 documentos cada. Ela notou que tanto usando somente pastas do tipo 1, tá certo? E quanto somente pasta do tipo 2, quer dizer, ela pode usar tipo 1 ou usar o tipo 2. As pastas usadas ficariam completamente cheias. Então, ela tem uma quantidade de documentos que ela pode colocar aqui nas pastas. Na realidade, ela tem pastas, né, de 36 documentos. E aqui ela tem pastas de 60 documentos. Então, ela tem uma quantidade de documentos N que ela vai colocar e ela vai preencher, pode preencher pastas, 1, 2, 3 ou 4 pastas só de 36 documentos, ou ela pode pegar esses documentos, postar, colocar em pastas, várias pastas, que tem 60, de modo que, ao colocar esse N aqui, né, todas as pastas vão ficar cheias, e colocar essa quantidade de documentos N aqui, todas as pastas também vão ficar cheias. Ela faz isso separado, olhando para pastas de 36, coloca documentos, todas as pastas usadas vão ficar cheias, não sobra nenhum documento, né, aqui, em nenhuma pasta. Nenhuma pasta vai ficar com menos de 36 documentos. Depois ela pode fazer isso, né, aqui e pegar esse N também, colocar em pasta de 60 documentos. Quando completar essa quantidade, todas as pastas ocupadas terão 60 documentos. Essas pastas vão ter em cada uma 60. Que número de documentos é esse que pode ser colocado nessas pastas aqui, né, e podem ser colocados nessa, de modo que todas completem aí a sua quantidade de documentos, respectivamente 36 e 60. Então, essa é uma questão de MMC, chamado menor múltiplo comum. Então, o que significa isso? É um número que é múltiplo de 36, todos os números múltiplos de 36 cabe aqui documentos de 36 em 36, múltiplo de 60, né? Se o número é múltiplo de 60, eu posso botar 60, depois 60 documentos. Então, consiste em achar o MMC de 60 e 36. Achar o MMC, nós vamos ver o divisor, o menor divisor aqui é divisível por 2 e por 2. Veja que aqui dá 30 dividindo por 2, 36 dividido por 2 dá 18. O 30 e o 18 também são divisíveis por 2, então aqui dá 15 e aqui dá 9.
Veja que agora não há mais divisibilidade por 2, e sim por 3. Então, aqui dá 5, 15 dividido por 3 dá 5, e 9 dividido por 3 dá 3. Ao observar esses dois, vejam que um deles é divisível por 3. Então, divido esse cara por 3. O outro, nesse momento, eu repito. E depois eu divido o 5 por 5, que dá 1. E quando fica aqui 1, eu repito 1 e termina aqui as nossas divisões. O MMC é esse produto dos números que estão aqui. Então, veja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 15. 3 vezes 5, 15. Com 3, 18. 180 é o MMC de 36 e 60. Significa que se eu tiver 180 documentos, né, e colocar nas pastas de 36, eu vou precisar de 5 pastas, porque 5 vezes 36 vai dar os 180. Então, 5 pastas de 36 completa, todas cheias, esses documentos. Veja que se eu usar as pastas de 60, eu preciso de 3 pastas, ou melhor, eu preciso de, 3 pastas, já que 60 vezes 3 dá 180 documentos. Então, 3 pastas de 60, dando 180, e 5 pastas de 36, dando 180. Então, o nosso N aqui é 180, e como ele pede a soma dos algarismos, veja, 1 com 8, 9, 9 com 0 dá 9, o N tem 9 algarismos. Veja a resposta, letra C. Ok? Bom, agora, gente, nós vamos partir, tá, para novas resoluções, né, de questões de outras provas, né, que nós vamos fazer. Essa que nós fizemos anteriormente, a gente ficou devendo. Bom, vamos agora para essa questão, que é a questão 11. Um aluno perguntou ao seu professor se o número n, veja que o número n é 12.345. Esse número é divisível por 15. Imediatamente, o aluno respondeu que sim. Então, se você dividiu por 15, né, ele vai ser divisível. Uma explicação correta é que, veja, quando um número é divisível por 15, né, ele tem que ser divisível por 3 e por 5. Quando você divide, tá, esse número aqui, né, que ele é divisível por 15. 15 é o mesmo que 3 vezes 5. 3 vezes 5. Então, se você dividir esse número por 15, é o mesmo que você pegar esse número, dividir por 3, tá? Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dividir por 3. 12. 12 dividido por 3 dá 4. Né? Aqui, ó. Aí baixo dá 0. Baixo 3. 3 vezes 1, 3. Dá 0. Baixo 4. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1. E baixo 5. 15 dividido por 3 dá 5. Foi divisível por 3. Agora veja que 4.115 é divisível por 5. Né? Todo número que termina em 5 é divisível por 5. Como é que eu posso saber se o número é divisível por 3? Basta somar os algarismos. Veja, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Somando os algarismos, nós vamos ver que vai dar um número. Se esse número da soma dos algarismos for dividido por 3, for divisível por 3, significa que o número é divisível por 3. A gente fez a divisão, mas a gente podia usar essa regrinha. Então, vamos voltar. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6.
6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 dividido por 3 é possível. Então, se a soma dos algarismos é divisível por 3, o número é divisível por 3. É importante aqui, né, você observar que o número resultante ele termina em 5. E todo número cujo último algarismo é 5 é divisível por 5. Vamos testar. 41 dividido por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40. Aqui dá 11. 11 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. E ficou o 15. O 15 é divisível por 5, que dá 3. Resto 0. Então, a divisão daria 823. Então, está claro para a gente que, no nosso caso, da questão 11, n é um número divisível por 3 e por 5 simultaneamente. Tá? Quer dizer, se eu pegar esse cara também e dividir por 3, e se pegar esse mesmo cara, e dividir por 5, também vejo isso. Né? Você tem duas situações, você divide por 3 e o resultado se divide por 5. Ou você pega esse número, né, 2.345, ele é divisível por 3. 12.345, ele é divisível por 5. Então, se eu fizer dessa forma, eu vou ver que há divisibilidade, e aí o número é divisível pelo produto 3 vezes 5. Logo, a resposta é letra B. Veja que os itens são a soma dos valores absolutos dos algarismos de n igual a 15, não, isso não é verdade. O número formado pelos dois últimos algarismos da direita é divisível por 15, isso não garante que seja verdade. Todo número n com 5 algarismos que termina em 5 é divisível por 15, isso também não é verdade. Né? Então, o B é a regra da divisibilidade por 15. Bom, vamos agora, então, temos aqui a questão 11. Vamos para a questão 12. Veja só. Durante uma aula sobre áreas e perímetros, um professor desenhou todos os retângulos não congruentes. São retângulos, um diferente do outro, cujas áreas são as mesmas. Então, ele pode ter um retângulo assim, tá? Ele pode ter um retângulo assim, são retângulos diferentes, cujas áreas são a mesma, 36 centímetros quadrados. Então, aqui eu tenho uma medida A, uma medida B, aqui eu tenho uma medida C e uma medida D. Então, a gente sabe que a área A vezes B dá 36 e que o C vezes o D também dá 36. Com números aqui, o A pode ser diferente do C, o B diferente do D. Muito bem. E aí, ele quer saber, os lados são em centímetros, tá? Então, nós sabemos que os lados são em centímetros. Por isso, aqui, centímetro quadrado, aqui, centímetro quadrado. Ok? Então, ele diz, a quantidade de retângulos desenhada por esse professor corresponde a... Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, é um problema interessante. Nós vamos encontrar o número de divisores de 36. O número de divisores, né, eu posso usar um algoritmo que eu vou fazer assim. Eu pego 36 e fatório em números primos. 2 dividido por 2 dá 18. Dividido por 2 dá 9. Não é mais divisível por 2, sim por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. Veja que o menor múltiplo comum aqui é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36, que é exatamente a nossa área. Então, veja, eu tenho aqui, né?
eu vou colocar, então aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, olha só. 1, sempre colocando 1, eu vou colocar 2, esse primeiro 2, o segundo 2, o terceiro 3, o terceiro 3 e aqui 36. Então, se eu pegar, por exemplo, um retângulo cujo um lado vale 1 e o outro lado vale 36, eu vou ter 1 vezes 36. Eu vou botar assim, ó, 1 e 36 é um retângulo, certo? Então, 1 e 36. Agora, veja, se eu colocar um lado, 4, vou botar aqui, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, certo? E o 3 vezes 3, 9. Veja que 4 vezes 9 também é 36. Então, um lado valendo 4 e o outro lado valendo 9. Então, 4 vezes 9, 36. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Se eu colocar, multiplicando, 1 vezes 2, vezes 2, vezes 3. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. E colocar o outro, veja que eu tenho 12 vezes 3, que é 36, certo? Se eu colocar, por exemplo, veja que eu botei o 9, botei o 4, né? Eu botei o 1 e o 36, eu botei o 4 com o 9, certo? Eu botei o 3 com 12. Vamos ver o 6, ó. 3 vezes 2, se eu pegar 2 vezes 3, 6, e depois aqui, ó, 3 vezes 2, 6, também dá 36, certo? Então, nós observamos, né, que nós colocamos, né, pares aqui representando os lados A e B, né? Pode ser A e B, C e D, que são lados diferentes. Então, se eu verificar, não existe mais nenhum par de números que eu tenha como um par de números que encontro 36. Então, quantos pares, né, eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, certo? Então, durante uma aula sobre perímetros, né, áreas de perímetro, o professor desenhou todos os retângulos congruentes e cujos lados de centímetros são números inteiros. A quantidade de retângulos desenhado por esse professor foi 1, 2, 3, 4 retângulos, né? 4 retângulos. Peguei um com 36, peguei 4 com 9, peguei 3 vezes 2, 6 com 3 vezes 2, 6, né? E peguei o 3 vezes 4, 12, 12 vezes 3. Então, são retângulos de lados 1 e 36, 4 e 9, 12 e 3, 6 e 6. Então, 4 retângulos de mesma área, 36. Bom, vamos agora à questão número 13. André e Rafael são irmãos e juntos têm 22 anos. Então, André tem uma idade que junto com Rafael tem 22 anos. Se hoje André tivesse 2 anos a menos, então André, subtraindo 2 anos, sua idade, né, igual, representaria a terça parte da idade que Rafael terá daqui a 4 anos. Então, Rafael, a idade de Rafael, mais 4 anos. Veja que André, mas Rafael tem 22. Hoje, se eu tirar 2 anos da idade do André, sua idade representa
a terça parte, que é 1/3 da idade que Rafael terá daqui a 4 anos. A idade de Rafael mais 4 anos. Isso é um sisteminha. Então vamos resolver esse sistema. Vamos pegar isso aqui, ó, e resolver essa equaçãozinha aqui. Veja, A menos 2, aqui é R mais 4 vezes 1, R mais 4 sobre 3. Nós podemos aqui multiplicar em x, R mais 4 vezes 1 é R mais 4, e o A menos 2, ou 3 vezes o A menos 2. Então, eu vou ter R mais 4, 3 vezes A, 3A, menos 6. O que eu posso dizer? Eu posso dizer, né, eu passando o menos 6 para cá, fica 4, um número que já está ali, passei para cá, mais 6. Veja que no segundo membro do lado direito, o 3A está lá, e o R passa para lá, menos R. Então, 4 mais 6, 10, igual 3A menos R. Então, dessa equação, resultou que 10 igual a 3A menos R. Veja que nós sabemos que 22, posso escrever aqui, ó, 22 é igual a mais R. Em vez de escrever A mais R 22, eu botei o 22 igual a mais R. Observe nesse sistema, pelo método da adição, quando eu somo aqui, o menos R corta com mais R. Eles se anulam, porque um é menos R, o outro é mais R. Então, eu vou somar. Na realidade, eu estou somando. Como aqui é menos, aqui é mais, dá 0 aqui. 10 com 22 dá 32, e o 3A mais A somado dá 4A. O A é 32 do outro lado, dividido pelo número que está multiplicando o A, que é 4. Então, o A vale 32 por 4, 8. Veja que André tem 8 anos. Como é que eu posso saber a idade do Rafael? A idade do Rafael é 22 menos a idade do André. Rafael, passo para lá, 22 menos A. Então, Rafael é 22 menos 8, que dá 14. 14 somado com 8, 22. Então, nós verificamos que André tem 8 anos e que Rafael tem 14. Como ele pede, Rafael é mais velho do que seu irmão, quantos anos? 6 anos. Se eu somar 8 mais 6, dá 14. Então, ele é mais velho, 6 anos. Resposta, letra A. Bom, a seguir, nós temos essa questão, tá, que é a seguinte. Veja, a figura abaixo representa a planificação de um sólido denominado prisma triangular. Então, o que significa isso? É um prisma, tá, a base, e aqui, ó, né, nós temos a base, isso aqui é a base superior, vou botar BS, isso aqui é a base inferior, e isso aqui, esses três vão compor essas três, essa aqui, e lá de trás, né, ou melhor, da frente, esses dois laterais, então são 3 faces laterais. Veja que ele quer saber a quantidade de arestas e vértices. O que são arestas? Arestas são exatamente essas linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 arestas. E faces, né, quando você faz disso aqui um sólido geométrico, na realidade as faces vão ser
essas representações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 faces. 5 faces. Então, total que ele quer, a quantidade de arestas que vier desse sólido é quantidade de arestas 14, certo? Nós temos 14 arestas e vértices. Na realidade, não são faces, são vértices. Desculpe, gente. Veja bem, aqui eu coloquei. Então, são 14 arestas, não faces. Quantos vértices? Perdão. Quantos vértices? Então, os vértices são exatamente esses bicos, né, que estão aqui. Ó. Isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice, 1, 2, 3, tá? Isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice. Então, os vértices são os encontros dessas arestas, né? Então, se você observar aqui, ó, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 encontros de arestas. Então, aqui, ó, 1, né, 2, aqui, 3, 4, 5, 6. Certo? Que exatamente quando eu faço isso aqui, esse aqui vai juntar, né, com aquele, então ela na realidade vai ser um ponto aqui, né? Então, se você contar, né, aqui, ó, né, se você enxergar a figura sólida, você vai perceber exatamente isso aqui, ó, a parte de cima, a parte de baixo e os vértices são os pontos da interseção. Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Aqui tenho 4, 5, 6, que são interseções das arestas. Não existe mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você for contar aqui, talvez você possa se perder. Então, são 14 arestas e 6 vértices. Então, item B, né? Item B. Porque quando você pegou a planificação e formou o prisma triangular, aqui, esse prisma, você ficou com a visão melhor, né? Que são exatamente 14 arestas, que aqui você poderia contar aqui, não teria problema. O problema complicado são os vértices, que aqui você pode se confundir. Então é melhor fazer exatamente a figura sólida. Certo? Muito bem. É preciso que a gente agora veja a questão 15. Vamos para a questão, isso aqui foi a 14, a questão 15. Veja que a figura abaixo representa a planificação de um cubo. Assim, aqui, se você pegasse, né, uma folha de papel e fizesse isso aqui, certo? Cortasse exatamente como aqui, e você, dessa planificação, gerasse um cubo, né, o cubo, podemos dizer, como se fosse um dado, né? Coisa desse tipo aqui, ó, né? Você vai perceber que nesses casamentos, tá? Por exemplo, quando eu tenho, ele bota aqui, a face oposta ao símbolo cruz. O símbolo cruz é aqui. Então vai haver uma face, né? Quando a face oposta, ó, vamos olhar para essa de cima e para essa de baixo, são opostas. Então você passa por uma para chegar de baixo. Aqui, por exemplo, ó, essa face com essa. Então, se você fizer esse movimento, você passa por essa face para chegar aqui. Então, quando você olha, por exemplo, a cruz, né, você vai passar por essa face, tá? Que na realidade você pode passar por uma face para chegar aqui, por exemplo, ou passar pela outra. Então, veja, eu posso passar por aqui para chegar ali, ou poderia também passar por aqui para chegar ali. Na realidade, se eu estou aqui,
e quero saber qual é a face que se opõe a ela, eu passo por e vou por essa face e chego aqui, certo? Que o nosso desenho será a letra A. Porque olha o que eu estou dizendo, ó, eu estou nessa face, tem um desenho aqui, vamos supor que aqui tem a cruz, tá? A cruz. Aqui vai estar o retângulo, nessa face. Então, cruz, aqui, ó, passou pelo retângulo e chegou exatamente aqui, que é o círculo. Então, a nossa resposta é a letra A. Gente, quando eu fiz, eu escondi esse desenho. Deixa eu repetir aqui, né, para que fique melhor, não observei. Então, vamos rever. Olha só, eu tenho essa figura, que é um cubo, um paralelepípedo, como você queira. Agora, mais atento em relação à imagem que está aparecendo para vocês. Então, aqui tem uma cruz, vou colocar aqui. Aqui tem um retângulo nessa face, e aqui tem um círculo. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa cruz, a face oposta à cruz, que é a de baixo, aqui é de cima, é essa daqui. Então veja que para eu chegar a essa face, eu passo por essa face lateral para chegar aqui. Então, olhando aqui, ó, né, eu tenho a cruz, passo por essa face lateral e chego aqui, tá bom? Quer dizer, se eu aqui tivesse a estrela, né, por exemplo, tem lá a estrela, né, eu posso passar pela estrela, né, e chegar também a essa figura aqui, que aqui é um círculo pintado, na parte de cima. Então foi isso que eu fiz e a nossa resposta é a letra A, ok? Bom, agora nós vamos para a questão 16. Né? Vamos analisar a questão 16. A questão 16 diz assim: em uma escola, a quantidade de meninos representa 3/4 da quantidade de meninas. Então, nós temos X meninas. E a quantidade de meninos representa 3/4 da quantidade de meninas. Então, 3/4 da quantidade de meninas. 3/4 da quantidade de meninas. Vamos botar um X assim. Então, isso aqui é meninos. Então, em uma escola, a quantidade de meninos representa 3/4 da quantidade de meninas. Então, nós temos X meninas e os meninos vale 3/4 da quantidade de meninas, tá certo? Logo, a quantidade de meninas, qual é a quantidade de meninas? X. Logo, a quantidade de meninas dessa escola é representada pela seguinte fração, em relação ao total de alunos. Então, veja a quantidade. Logo, a quantidade de meninas, que é X, em relação ao total de alunos. Qual é o total de alunos? Vamos ver. Total de alunos. O total de alunos é X somado com 3/4 de X. Na verdade, se eu tenho X meninos e meninos é 3/4 de X, o total é somar X meninas com 3/4 de X meninos. Então aqui posso reduzir ao mesmo denominador, aqui dá 4, aqui dá 1. Eu vou ter
4x mais 3x sobre 4, que é igual a 4x mais 3x, 7x sobre 4. Esse é o total de alunos. Então, voltando, logo a quantidade de meninas em relação ao total de alunos é representada pela seguinte fração. Então, nós temos x sobre 7x quartos. Isso pode ser colocado como x vezes o inverso, né, divisão de frações, o inverso de 7x sobre 4, que é 4 sobre 7x. Veja que esse x corta com esse x, é um produto, está em cima, está embaixo, numerador e denominador, gerou aqui a fração 4 sétimos. Então, a relação total de aluno da escola é representado pela fração 4 sétimos. Resposta, letra A. Ok? Bom, agora vamos para a questão 17. Observe na malha quadriculada abaixo, formada por quadradinhos congruentes, quer dizer, os quadradinhos são todos iguais, de um lado 1 centímetro. Então, a área de cada quadradinho é 1 centímetro quadrado. As duas, ele quer saber a razão entre a área da figura 2 e a área da figura 1 é igual a A. Então, nós temos que saber a área da figura 1 e da figura 2. Quantos quadradinhos tem a área da figura 1? Então, a figura 1 tem, nós vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E a figura 2, quantos quadradinhos tem? Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, veja, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Eu poderia também fazer, é muito interessante, você mas você está contando, porque você não faz o produto? Veja só, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 6 dá 12. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 12. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu tenho 12 com 12, 24. 24 com 4, 28. Eu tenho 28. A razão da área da figura 2, que é 28, sobre a área da figura 1, que é 7, essa razão, 28 dividido por 7, dá 4. Veja, número 17, resposta, letra B, 4. Muito bem. Agora, nós vamos para a questão 18. Vamos lá. Um grupo de 8 professores reuniu-se para fazer bandeirinhas para a festa junina de sua escola. Então, 8 professores. Vamos escrever aqui. 8 professores. Querendo ter uma estimativa do número de bandeirinhas que seriam capazes de fazer em 6 horas de trabalho. Um deles lembrou-se do ano anterior, quando 5 professores fizeram um total de 225, veja aqui, bandeirinhas, no mesmo período de 6 horas. Considerando que os professores trabalharão no mesmo ritmo dos professores do ano anterior, o número de bandeirinhas que deverão ser feitos nesse ano, então, nesse ano, quantos professores nós temos? 8 professores, né? Trabalhando da mesma forma, ele pergunta, né, qual o número de bandeirinhas. Ora, se eu tenho 5 professores e faço 225 bandeirinhas, né, em 6 horas, né, se eu aumentar o número de professores fazendo as bandeirinhas, eu vou ter mais bandeirinhas. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando naquele mesmo horário, eu tenho uma maior quantidade de produção.
Então, se eu aumento aqui, aqui aumenta, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Nesse caso, não preciso fazer a inversão de uma grandeza, deixo do jeito que está e multiplico em x. Veja, 5 vezes x dá 5x igual 8 vezes 225. Então, na realidade, o meu x ele é 8 vezes 225, tudo dividido por 5. É interessante aqui, isso aqui é um produto. Então, eu posso dividir 225 por 5. Vamos ver, 225 dividido por 5, 5 vezes 4, 20, para 22, 2. 25 por 5 dá 5, resto 0. Então, eu tenho 8 vezes 45, que é o resultado da divisão de 225 por 5. Pegando 45 e multiplicando por 8, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 4, 32, com 4, 36. O meu x é 360 bandeirinhas, que a nossa resposta é exatamente a letra D, 360 bandeirinhas. Vamos agora para a questão 19. Veja bem, no momento em que uma criança iniciou as suas tarefas de casa, à tarde, o relógio marcava 13 horas e 40 minutos. No momento que terminou suas tarefas, no mesmo dia à tarde, o relógio marcava 17 horas e 25 minutos. Como essa criança tinha 9 tarefas para fazer e gastou o mesmo tempo em cada uma delas, trabalhando sem parar no período citado, o tempo em minutos que gastou em cada tarefa corresponde a. Então, nós temos que ver a quantidade de tempo, né, que ele fez e dividir pelas 9 tarefas, já que o tempo de cada tarefa é o mesmo. Então, vamos pegar 17 horas e 25 minutos e subtrair 13 horas e 40 minutos. Veja que 25 eu não posso tirar 40. Então, eu vou passar de 17, tiro 1 hora, passa a ser 16. E essa 1 hora e minuto é 60. 60 com 25 dá 85 minutos. Vou subtrair 13 e aqui vou subtrair 13 horas e aqui 40 minutos. Nessa subtração, 85 menos 40, 5, 8 tirar 4, 4, 45 minutos, e 16 tirar 13 vai dar 3 horas. Ora, ele quer quanto ele gastou em cada tarefa, corresponde em minutos, né? Ele quer que esse resultado aqui seja minutos. Então, nós precisamos passar aqui, né, 3 horas e 45 que nós encontramos para minutos. Então, 3 horas e minutos dá 60, mais 45 minutos. E aí, 3 vezes 60, 1 hora vale 60 minutos, então estou passando para minutos, somado com 45 minutos. Você vai ter 3 vezes 60, 180, mais 45 minutos, que vai dar 5, 8 com 4, 12, e vai 1, 225 minutos. Esses 225 minutos é o tempo que ele fez com as 9 tarefas, mas ele quer saber o tempo que gastou em cada tarefa. Então, eu preciso pegar o 225 e dividir por 9. Veja que eu tenho 2 vezes 9 é 18, para 22 dá 4.
45. 45 dividido por 9 dá 5, 0. Então, 25 minutos foi o tempo de cada tarefa. Veja a nossa resposta, letra B, 25 minutos. Na questão 20, Maria mora muito longe de seu trabalho e precisa tomar 3 ônibus para chegar até ele. Ela dispõe de 3 linhas, então veja, ela tem 3 linhas que levam do bairro A, onde mora, ao bairro B. Em seguida, ela tem 5 linhas. 5 linhas, esse 5 é 5 linhas, que leva do bairro B até o bairro C. Finalmente, ela tem 2 linhas que levam do bairro C ao bairro D. Dessa forma, o número máximo de maneiras diferentes, quer dizer, na realidade, quando ela tem esse carinha aqui, 3, aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aqui ela tem 2, não é isso? Finalmente, 2 linhas. Então, se ela, por exemplo, pegar essa linha com essa, ela pode pegar essa linha com essa, ela pode pegar essa linha com essa. Enfim, ela tem várias maneiras de usar, né, essas conduções. Como é que eu posso saber, né, todas as possibilidades, né, possíveis, né, que ela vai ter aqui? A quantidade máxima de possibilidades, né, que ela pode ter para pegar essas conduções. Então, isso é chamado princípio multiplicativo. Todos os problemas que envolvem essas questões, elas são feitas multiplicando todas essas possibilidades por todas essas. Quantas possibilidades? 3. Quantas possibilidades? 5. Quantas possibilidades? 2. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, ela tem 30 possibilidades. Veja, resposta, letra C. Então, gente, fizemos aí, né, mais uma bateria de questões, de provas que caem, né, no concurso de anos iniciais do ensino fundamental na prefeitura aí do município do Rio de Janeiro. Esperamos que vocês desenvolvam bem esses conteúdos, refaçam, né? Busquem fazer esses exercícios sem olhar as resoluções, ver se entendem, para que possam ter sucesso nas provas desse concurso. Um grande abraço e até a próxima.